É um livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vai tratar de obsessão e desobsessão. Obsessão e desobsessão. Obsessão trata-se da influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações. Então a maioria de nós a totalidade de nós somos médiuns, todos nós somos médiuns, mas nem todos têm evidência. Então nem todos conseguem ver o corpo espiritual, o perispírito do desencarnado que está fazendo essa influência sobre nós. Então por isso que ele fala, influência oculta. A gente não consegue ver. Alguns médiuns conseguem, mas a grande maioria não. Alguns médiuns conseguem ouvir, a maioria não. Então é uma influência oculta. Ela existe, eles influem, e eu não sei como, mas acontece. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Isso está no livro dos médiuns, no item 238. Então a obsessão é quando um espírito me pegou. Sabe aquele inimigo do passado? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Suponhamos que na última vida eu tenha sido um senhor de escravos, muito vaidoso, muito orgulhoso, e eu estava pouco me lixando para aquela turma que trabalhava para mim, e cometi muitas injustiças e maldades, e prejudiquei muita gente, e aquele espírito desencarnou com muito ódio de mim. Quando eu desencarnei, eu caí na mão deles, eles me acharam e judiaram de mim. Eu me arrependi amargamente e pedi com muito fervor, e foi concedido um novo planejamento reencarnatório. Então estou eu aqui nascendo no interior de São Paulo, tocando minha vidinha, até os 7 anos, então, como eu disse, memória zerada, aprendendo um monte de coisa. É como um computador que foi formatado. Então, aquele novo papai, aquela nova mamãe, aqueles amigos, aquele aparentalha, passando experiências e eu construindo a minha personalidade. A partir dos 7 anos, começa a vir à tona as minhas vivências do passado, que estão lá no meu espírito, e a partir da adolescência mais ainda, e aí esse espírito que é meu grande inimigo do passado me encontrou. Então ele fala, mas ele é muito cruel. Não, ele é minha vítima. Lá no passado fui eu que fiz essa barbaridade com ele. Mas ele tem ódio, sim, é normal. O que eu fiz para ele foi terrível. É normal que ele ainda tenha ódio. Por esse ódio que ele tem, ele não pensou em mais nada. Ele nem se lembrou que ele tinha espíritos amigos que o amavam também, que ele nem sabe onde anda. Ele se dedicou o tempo todo com tenacidade a me encontrar para se vingar de mim. Então como que eu me livro dele? Pedindo perdão. Mostrando a ele que eu estou arrependido, que eu estou num novo corpo, numa nova tentativa de acerto, e que ele também deveria procurar ajuda como eu procurei. Então eu peço ao meu espírito protetor que arrume um jeito de conseguir abrir os olhos desse espírito que me persegue com tenacidade, para que ele preste atenção no espírito protetor dele e que um novo projeto seja feito para esse espírito conseguir tocar sua vida, porque ela parou naquele momento que ele desencarnou, naquela situação de revolta. Esse domínio parte sempre de espíritos inferiores. Se ele não fosse inferior, ele não seria tão revoltado, já que os bons nunca exercem nenhum constrangimento sobre os demais. Então, como eu disse, ninguém que nos procura com problemas de obsessão reclama de espíritos bons, porque os espíritos bons são delicados, são amigos, são harmoniosos, ninguém reclama. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se nós não aceitamos, eles entendem e ficam na expectativa de uma solicitação de ajuda. Agora, o problema então é esses inferiores. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutamos, preferem se retirar.
Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Olha bem, eles não agarram todo mundo, não. Eles agarram aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com a vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Então, não é tiro e queda. Se conseguem dominar, aí ele se identifica e conduz. Não se trata de um problema novo, visto que temos vários casos relatados nos livros do Velho e do Novo Testamento da Bíblia. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo, nós temos vários casos de perseguição de espíritos que o ser encarnado que está relatando ali na Bíblia não consegue identificar. Pode-se classificá-la, olha que interessante, 3 maneiras apenas: obsessão simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples, o espírito malfazejo impõe-se a um médium de forma desagradável, dificultando a comunicação com espíritos sérios, bons e com as da nossa feição. Então essa daqui todo mundo tem. Todo mundo é médium, todo mundo sofre obsessão simples. Então o espírito que quer se impor sobre nós, ele vai conseguir dificultar a nossa comunicação com os nossos espíritos sérios e bons que querem a nosso bem. Obsessão simples. Vamos no segundo caso, fascinação. As consequências são muito mais graves. Faz um médium aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas, como sendo as únicas expressões da verdade, e pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Normalmente, com uma obsessão simples, a gente atende com o atendimento fraterno, conversa com elas, pede a elas que compareçam por mais algumas sessões, ouvir as palestras, tomar os passes, e ela consegue controlar essa obsessão simples. Ela passa a saber lidar com essa obsessão simples que todo mundo sofre. Nesse segundo caso já complicou, porque a fascinação, o espírito já conseguiu iludir o médium. Então o espírito que aproveitou uma porta aberta, que normalmente é a porta da vaidade, do orgulho, essa porta aí o espírito entrou. Então ele já faz o espírito aceitar doutrinas absurdas e teorias falsas. Então ninguém sabe nada. Esse pessoal, mesmo que seja de uma casa espírita, onde esse pessoal tem tanta experiência com espíritos, mas eles não sabem o que o meu mentor falou para mim. Só que ele não sabe identificar que aquele mentor pode ser ou um zombeteiro, ou na maioria das vezes, um espírito muito inteligente que planejou uma forma de vingança e está se fazendo passar por um mentor e pondo na cabeça dele expressões de verdade ridículas. Então o pessoal da casa espírita aí tem uma grande dificuldade para conversar com esse médium. Que o pessoal percebe que esse médium está muito vaidoso, esse médium está querendo ser um grande psicógrafo, maior que Chico Xavier, um grande passista, maior do que Jesus, e está ridículo aquilo. Mas como você vai falar com o médium que está sobre uma obsessão de fascinação? Você vai arrumar um grande inimigo. Você tem que ter muito jeito para tratar com ele, porque na primeira oportunidade ele abandona o tratamento. Esse pessoal não sabe nada. Eu e o meu guia que sabemos a coisa. Aí a coisa pode descambar para o terceiro grau, que é a subjugação. Ocorre um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-o agir malgrado seu. Esta se encontra, numa palavra, sob um verdadeiro jugo.
que pode ser moral ou corpóreo, levando o médium a atitudes absurdas ou atos mais ridículos que se possa imaginar, bem como a movimentos involuntários. Então aí, no caso da subjugação, aquela trama foi tão bem feita, aquele espírito que começou como um mentor, ele conseguiu envolver esse médium de uma tal maneira que o médium ficou subjugado. Ele agora foi dominado. A sua vontade não consegue mais dominar a vontade do espírito. O espírito faz dele o que ele quer. Então agora a gente vê aquele médium que cai no chão estrebuchando, aquele médium que cai no chão imitando uma criança, aquele médium que faz coisas ridículas, né? É um plano muito bem arquitetado de um inimigo do passado que não foi controlado e chegou a esse ponto de subjugação. Então agora vamos falar um pouquinho das portas que a gente abre para a influência desses espíritos obsessores. Um obstáculo absoluto à pureza e veracidade das comunicações, então pureza e veracidade dos bons amigos. Então se eu tenho problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, ódio, sentimentos de vingança, discussões, irritações, futilidades, apego ao dinheiro, essas são e etc. Tem outras. Essas são as principais portas que eu acabo abrindo para que esses espíritos obsessores consigam entrar e bloquear a entrada da pureza e veracidade das boas comunicações dos nossos amigos. Então eu tenho que estar sempre olhando, examinando, meditando, vendo se eu não estou apresentando esses problemas principais aí. A maioria deles pega na egoísmo excessivo, na ambição desmedida e aquela vaidade, apego ao dinheiro, vícios. Vícios é terrível. Quando eu tenho uma vontade absurda de beber, muitas vezes essa vontade não tem nada a ver com o meu corpo. Meu corpo está sofrendo com aquilo. As pessoas falam assim, a carne é fraca. A carne não é fraca não, a carne é muito forte. O espírito viciado naquele entorpecimento que o alcoolismo provoca, faz com que o corpo espiritual apresente essa tendência de vício, e esse corpo espiritual ligado ao corpo de carne faz a pessoa ter a necessidade da bebê. Porque tanto o espírito como o corpo espiritual não conseguem pegar num copo e tomar da bebida. Então é preciso do corpo. E o corpo está sofrendo, e o corpo está pedindo ajuda, ele está sentindo tonturas, ele está sentindo ressacas terríveis, ele está pedindo, por favor, pare de beber. Mas o espírito que comanda isso tudo, comanda o corpo espiritual, que comanda o corpo de carne. O corpo de carne está pedindo socorro. Mas o viciado fala, não, a carne é fraca. A carne é muito forte, ela aguenta muito. Quem precisa tomar vergonha na cara é o espírito. E controlar o seu corpo espiritual, para o seu corpo espiritual parar de fazer essas influências no coitado do viciado, que pode ser tanto o alcoolismo, como eu acabei de falar, como as tantas drogas entorpecentes que existem por aí, inclusive os tarja preta, que o pessoal fala assim, não, meu remedinho, sem ele eu não durmo. Cara, você é um viciado, um espírito viciado. Teu corpo de carne não consegue dormir porque você é um espírito viciado que tem um corpo espiritual viciado que não deixa o teu corpo de carne dormir. Trata do teu espírito que você vai ver que vai ser mais fácil de você conseguir dormir sem o tarja preta, que todo mês você está procurando uma receita. Desculpe falar, mas tem hora que tem que ser mais direto. Apesar do perigo da obsessão, que pode ser reconhecida de várias características, Kardec afirma que não há nenhum inconveniente em ser médium, de vez que o espiritismo pode servir de controle e preservar o médium do risco incessante a que se expõe.
todo mundo é médium. Mas muita gente fala assim, eu não vou no espírito não, que eu tenho medo desse negócio de espírito. Ok, normal, compreensível que se tenha medo. Eu não consigo perceber, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, eu sinto a influência, eu tenho muito medo. Normal. O que eu devo fazer então? Me afastar do espiritismo, porque lá é um lugar que tem muito espírito? Negativo. Procure o espiritismo, que é o melhor lugar para você entender o que é espírito e o que é a influência do espírito e como controlar a influência desse espírito. Então, se você está apresentando problemas, você tem outros caminhos. Você tem várias religiões que tratam disso, você tem vários livros, vários tratados. Hoje em dia no YouTube tem muitos filmes e YouTube está cheio de palestras, mas o melhor mesmo é você ir numa casa espírita, porque como eu falei, ali está cheio de gente que consegue perceber os espíritos e que conseguiram controlar o seu medo, e eles conseguem passar essa segurança para você. Então não vai ser um tratamento de choque. Aos poucos, por isso que a gente recomenda pelo menos uma sessão de 3 ou 4 passes, porque pelo menos 3 ou 4 vezes você vai estar indo na casa espírita, e ouvindo palestras, e ouvindo músicas, e conversando com pessoas simpáticas. Então isso daí é um processo lento, até você adquirir confiança suficiente para você controlar a influência desses espíritos em você, porque médium todos são. Então não tenho medo da casa espírita. Melhor lugar para quem está sofrendo influência de espíritos não tão bons é a casa espírita. Obsessão simples. Não passa de um fato desagradável ao médium. Kardec aponta 2 medidas para se livrar da obsessão simples. Provar ao obsessor que não foi enganado por ele. Então eu senti aquela influência, por exemplo, no caso do vício. Vamos lá tomar uma cerveja, está tudo tão estressante, sexta-feira, estou cansado, vamos para o barzinho tomar uma cerveja. Você fala para o espírito assim, cara, você não me engana não, pô. Eu estou cansado sim, eu vou para minha casa, vou abrir um refrigerante, vou me congratular com a minha família. Vai enganar outro, cara. Não vou entrar na tua, não. É uma forma. Segundo, apelar fervorosamente aos bons espíritos, que lhes são simpáticos, suplicando-lhe a assistência. Então essa influência, às vezes, é tão grande que eu não consigo. Por mais que eu falo que eu não vou ao barzinho, eu acabo, essa influência é muito forte. Então, por favor, entrem em oração. Não precisa ajoelhar no chão, levar as mãos aos céus. Não, com o pensamento. Nós somos seres inteligentes da criação. O nosso pensamento é tudo. Ajoelhar ou não ajoelhar é supérfluo. É bobagem. O que interessa é o teu pensamento. Pensamento firme naquele amigo espiritual que você tem certeza que existe. Então, por favor, meu amigo, a influência está muito forte. Me ajude. Ajude a convencer esse espírito que o que ele está fazendo é prejudicial a ele mesmo. Ele precisa tratar esse problema de vício que ele tem. Isso tudo para o caso do vício, né? A obsessão, então, ela pode acontecer de outras formas também. Então, sempre é o mesmo caso. Primeiro, provar ao espírito que ele não conseguiu enganar ninguém. Segundo, se mesmo assim está difícil, peça ajuda ao seu anjo guardião, ao seu amigo espiritual. Na fascinação, só uma coisa a fazer: convencer a vítima. Então, aí agora alguém que está próximo ao médium vai ter que convencê-lo que ele foi enganado, porque ele não consegue perceber que ele está sendo enganado, e reverter a sua obsessão para o grau de obsessão simples. Como eu disse, a obsessão simples todo mundo vai ter sempre, o tempo todo. Todos vão ter. Agora o médium fascinado,
Se ele for na casa espírita, o pessoal que tem experiência com a mediunidade vai perceber e vai conseguir um jeitinho de fazer ele reverter essa obsessão para o grau simples. Ó, cara, você está sendo fascinado. Presta atenção. Talvez as coisas não sejam bem assim. Olha esse livro aqui, olha essa palestra aqui, veja aquele que aconteceu comigo. O médium pode passar, inclusive, a experiência pessoal dele. Em tal época eu tive com um processo parecido ao seu e eu só percebi. Então a experiência, isso acontece muito na conversa que existe no atendimento fraterno. Outro meio é esse. Se você não frequenta a casa espírita, procure ajuda aonde você frequenta. Não sei se numa igreja evangélica, numa igreja católica, num padre, num budista, você vai precisar de ajuda, porque você está num processo de fascinação. Se não, impossível, dada a própria postura do obsedado, refratar a qualquer conselho e orientação. Então, quando você chega nesse caso aqui de fascinação, você fica refratário. Ninguém sabe nada. Quem sabe tudo sou eu. Todos são inferiores a mim. Foi a porta da vaidade que o espírito obsessor encontrou aberta e dominou. E no caso da subjugação corpórea, aí o médium já não está tendo mais nem controle do corpo dele. O espírito está jogando ele no chão, está dando aquele estremelique bárbaro, a coisa está terrível para o lado dele. Aí, só mediante intervenção de uma terceira pessoa, por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Então esse caso aí é caso de desobsessão. Como que é feito um trabalho de desobsessão na casa espírita? O médium que está passando por um processo de obsessão é convidado a participar de uma reunião no salão principal da casa, onde estão reunidos outros médiuns que sofrem o problema de obsessão e espíritas mais experientes. Normalmente se usa o livro Evangelho segundo o Espiritismo, muito apropriado para conscientização do médium. E numa sala à parte, estão reunidos numa mesa os médiuns de incorporação. Então, nesse dia, nesse horário, foi tudo planejado, os espíritos fizeram todo um preparo, e esses espíritos que estão subjugando esse médium são chamados a incorporar. E esse médium, incorporando esse espírito obsessor que está causando a subjugação, vai conversar com um médium mais experiente, bondoso, moralmente sem tantos problemas, e ele vai conversar e vai tentar mostrar a esse espírito obsessor o quanto ele está perdendo tempo, o quanto ele está deixando de lado a sua própria evolução, que tanto tempo passou, aquele espírito já se arrependeu, que é o médium obsediado, ele está lá agora estudando o Evangelho, querendo modificar, e esse espírito obsessor, com esse pensamento fixo de vingança, parou no tempo, perdeu os laços que ele tinha com todos aqueles que ele queria, que ele gostava. Então, normalmente a gente consegue sucesso nessa fase aí. A gente consegue fazer esse espírito obsessor acordar, e a equipe que trabalha conosco nos trabalhos de obsessão encaminha esse espírito. O problema é o médium. Se o médium não fizer esse reconhecimento, não fechar aquela porta lá que deu abertura para a obsessão, a subjugação, se aquela porta não for fechada, Jesus, numa das parábolas, ele diz assim: não adianta eu varrer uma sala e não fechar as portas e a janela, porque aquele cômodo limpo vai ser invadido por 7 outros iguais ou piores àquele que habitavam. Então veja bem, eu tirei aquele obsessor, esclareci, encaminhei.
Mas o médium não mudou, aquelas portas todas estão abertas, aquela janela toda estão aberta. Se aquele não voltar, 7 outros vão voltar. 7 na linguagem bíblica não é um número exato, tá? 7 quer dizer muitos. Então esse médium que está passando por esse processo obsessivo, ele precisa se esforçar nas reuniões, no seu meditação, no seu estudo. Ele tem que dar um jeito de ele melhorar. Se ele não melhorar, não fechar essas portas, então, por maior sucesso que a gente consiga, o terceiro no caso, eu vou falar da Casa Espírita. Na Casa Espírita, no reunião de desobsessão, tivemos um sucesso total. O espírito foi encaminhado. Mas o médium não fechou as portas, acabou atraindo os espíritos obsessores de novo. Trabalho perdido. Por quê? Porque o médium não mudou. Então, imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores. E o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Ok? Prática do bem. O que é isso? Isso é caridade. Caridade, como eu já tenho dito outras vezes em outras palestras, não é dar esmola. Caridade é se pôr na situação do próximo. É ser amigo. É ajudar as pessoas. Então a cura, ou autocura, então olha bem, eu falei dos casos simples e dos casos graves, mas para todos eles tem cura e para todos eles tem autocura. Então se você não quer procurar a Casa Espírita, onde nós somos especialistas em trabalho de desobsessão, não tem problema. Você pode, ouvindo essa palestra aqui, pensar na tua autocura. Ela implica confiança em Deus, nas forças naturais, vigilância dos pensamentos, sentimentos e palavras, reformulação do conceito de si mesmo. Conceito de mim mesmo? Sim, filho de Deus, feito à imagem e semelhança, luz, mesmo a luz purinha que é feita a Deus, eu sou feito. Conceito de si, mudança na maneira de encarar o semelhante. É meu irmão, não é meu inimigo, é meu irmão. Manter a mente arejada e o pensamento elevado, desenvolver a fé. A fé não é acreditar, a fé é fidelidade. Fé, eu e Deus, nós nos entendemos. Eu sei qual é o plano de Deus. Eu sei que eu estou aqui para colaborar com os planos de Deus. Então existe entre eu e Deus uma relação de fidelidade. Eu conto com Deus e Deus pode contar comigo. Eu vou estar sempre fazendo o possível para continuar o desenvolvimento. Jesus, em Lucas, capítulo 5, após curar, ele advertiu: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está falando aí? Varreu a sala, tranca a porta, tranca a janela, para que ela não seja habitada por outra igual ou 7 vezes pior. É isso que Jesus falou, claramente. Claramente não, que Jesus era tão sábio que se ele falasse claramente, as palavras dele seriam distorcidas. Então ele falou assim, nessa forma espetacular das parábolas, que hoje, com todo o conhecimento, hoje, no início da festa de núpcia, a gente consegue entender melhor. Daí a necessidade da reforma íntima, evangelização das atitudes do que está sendo obsediado. Nossas provas não podem ser suprimidas. Não. Eu tenho essas provas não porque Deus está me castigando. A prova não pode ser suprimida porque esse sofrimento que eu tenho com esse processo obsessivo é o remédio que vai fazer eu curar o meu espírito que está sendo obsediado. Mas na medida das oportunidades, devemos invocar o auxílio dos espíritos superiores. Buscai e achareis, disse Jesus em Mateus, no capítulo 7. Pedis e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Então aí Jesus está falando, bicho, pede para o teu anjo guardião, teu espírito, amigo, vir te ajudar, tá? Você está precisando. Bate que você acha. Pedir que você obtém.
enfatiza o Divino Mestre, sintetizando nossa necessidade absoluta de oração e vigilância permanente. Então ele diz lá, vigiai e orai. Vigiar o quê? Vigiar os meus irmãos, aqueles que convivem comigo? Não, vigiar o meu pensamento. Então agora vem para a festa. Até lá, meus irmãos.